Bom, então estamos recebendo aqui a Silmara, que ela é presidente e fundadora do Espaço Evoluir. Seja bem-vinda aqui no nosso jornal, Silmara. Muito obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz com o convite. E para falar de um assunto que é complicado, né? Mas é importante a gente falar sobre esse tema. A Silmara ali no Espaço Evoluir recebe várias mulheres vítimas de abuso, vítimas de violência doméstica, e ela veio aqui para falar um pouquinho como que é o funcionamento da casa. Hoje vocês estão em Pindorama, né? Mas recebem mulheres de Catanduva. E por que vocês foram lá para Pindorama? Catanduva fechou as portas para vocês? Eu iniciei esse trabalho, já tenho uma experiência de 14 anos cuidando de mulheres, trabalhando com mulheres. E quando iniciei os trabalhos, iniciei no o Jardim Oriental. E vim pedir ajuda, né? Para os órgãos públicos, principalmente e especialmente com o prefeito. E não recebi o apoio. Então, fiquei ali 2 anos, sofremos nesses 2 anos, por conta da vigilância e tudo mais. E depois resolvi ir para Pindorama, onde recebi um apoio. 14 anos trabalhando na cidade e hoje eu acolho mulheres de Catanduva em outro município. A casa é particular, não temos apoio do governo, nenhum acordo ou evento ou contrato com o governo de nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual e nem federal. Mas na cidade de Pindorama eu tenho um apoio, recebo algumas doações e ajuda. Nós acolhemos mulheres vítimas de violência, qualquer tipo de violência, mulheres com filhos até 2 anos, e hoje a casa tem 13 mulheres, uma mãe nutriz, que é uma mãe com uma criança, e 2 gestantes. Então nós atendemos o estado, o Brasil inteiro, e Catanduva eu tenho 3 de Catanduva. Hoje 3, mas já tive 7, 6, depende a demanda. E nós não fechamos os olhos para as mulheres que passam e sofrem violência. O nosso estatuto está aberto para dependência química, violência contra a mulher de qualquer tipo e comorbidades leves. Então a casa hoje nós escolhemos esse nome Evoluir, porque essas mulheres precisam crescer, estudar, trabalhar, ter sua autonomia, cuidar dos filhos e não viver mais em situação de violência e nem de vulnerabilidade social. Então elas chegam dilaceradas, algumas fisicamente, outras psicologicamente. E elas ali encontram atendimentos psicológicos, terapia ocupacional, nós temos educador físico, nós temos rodas de conversa, dinâmicas, nós trabalhamos e humanizamos. Elas falam que não é uma clínica, se torna uma casa. E melhor do que tudo isso que eu disse, nós temos Deus. Nós oferecemos e mostramos que o caminho primeiro é Deus e depois abrimos as portas. Nós temos parcerias com o Senac, agora a Pronatec tem algumas fizeram em Seja. Então nós oferecemos, dentro das nossas limitações, um caminho para ela começar a seguir quando sair de lá. Tem um período que elas ficam lá ou depende muito da evolução de cada um? Violência doméstica, né? Violência, as mulheres não ficam mais do que 60 dias, porque nós conseguimos vaga na creche, escola para as crianças, então, e trabalho para elas. Tem 2 empresas em Catanduva que nos ajudam demais e uma em Pindorama, então nós oferecemos essa ajuda para a pessoa. Mas eu já tive mulheres que passaram de 6 meses. E muitas vezes acaba o tratamento, elas falam, e agora? Para onde que eu vou? Vou voltar para casa ou não? E é muito difícil esse caminho, né? Encontrar aí, às vezes, uma luz no fim do túnel. Isso. Sozinha, muitas vezes, elas não conseguiriam. Algumas, existe um ciclo. Quando elas começam a perceber que o relacionamento está se tornando abusivo, é muito difícil para ela entender que ela não é a culpada daquela situação. Então, elas nos procuram e algumas desistem. Porque o marido encontra, ou através de uma ligação de telefone, algumas continuam, então onde o tratamento acontece. Primeiro, o tratamento psicológico. Ela precisa ser tratada, ouvida e acolhida. Nós não temos, lá na casa nós não chamamos de alunas
ou internas, nós chamamos de acolhidas. Elas são acolhidas, abraçadas, curadas. Então, através dos atendimentos psicológicos. Depois, da confiança, da autoestima elevada. Tem mulheres que não pintavam cabelos, não cortavam, não se depilavam. E hoje elas se reconhecem lindas, elas são lindas. Elas se valorizam, se amam, né? Se amam, voltam a se amar. Porque nós fomos criadas, eu já tenho, né, um pouquinho mais de 30, e fomos criados assim, pior com ele, né? Ruim com ele, pior sem ele, é melhor ficar. Então, para sair de um relacionamento, leva-se alguns anos. Então, em 2 meses é muito difícil trabalhar. Então, algumas necessitam de um plano de atendimento com um tempo mais estendido, outras menores. Depois que elas passam por atendimentos, nós buscamos a capacitação. E depois o trabalho. Então, elas saem de lá, algumas já trabalhando, outras com os relacionamentos familiares, os vínculos que estavam rompidos, porque o marido não deixava ligar, não deixava visitar. E ela começa a entender que ela tem família, que ela tem, algumas têm familiares, então retornam, né, para a casa dos familiares. E outras já começam a se manter. Lá em Pindorama, nós temos uma parceria muito bacana, elas oferecem trabalho para as moradoras de Pindorama. Então, a prefeitura oferece trabalho para algumas mulheres de Pindorama. E Catanduva também, eu já tive um bom relacionamento ali com assistência e eles até ofereceram trabalho para algumas. Mas eu gostaria de um apoio maior. Nossa cidade é muito grande. Hoje, aqui em Catanduva, tem uma estimativa de mulheres em situação de vulnerabilidade social nas ruas, conhecidas nossas, que fazem uso, junto com seus parceiros, mais de 23, que você vê todo dia em alguns... Ah, só 23? 23 que deixaram famílias, filhos, estão sofrendo violência na rua. Mas eu estou falando um período de dezembro até agora, mais ou menos umas 23 a 25 na rua que a gente encontra. E as demais? E os outros meses? São muitas, milhares de mulheres. E que bom que essas mulheres, né, Silmara, elas encontram um apoio aí com você, aí na sua casa, né, no espaço Evoluir, um apoio que muitas não estão encontrando aqui em Catanduva, infelizmente, com essa triste notícia da não implantação aí da Casa Abrigo. A gente vê que esse governo está realmente com descaso aí com as mulheres, principalmente as vítimas de violência doméstica, que são muitas, né? São muitas mulheres aqui em Catanduva e como a gente está conversando aqui com a Silmara, muitas vão lá para Pindorama para fazer o tratamento. Mas, finalizando aqui a entrevista, eu gostaria que você passasse uma mensagem. Dia das Mulheres está chegando, dia 8 de março, aí semana que vem. Temos o que a comemorar, né? Porque a gente está falando aí durante toda a semana sobre esse assunto. E como a vereadora Thaís Braz mencionou ontem na sessão da Câmara, ela disse, olha, prefeito, não vem com flores, não vem com bombom, que não é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos, sim, de apoio e proteção e amparo às mulheres, né, Silmara? Eu penso igual. Não quero bombom no dia 8, não quero flor, uma florzinha para cada acolhida, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ações e existem políticas para isso. Se Rio Preto tem, se outras cidades têm, por que Catanduva não tem? Nós precisamos, tem mulheres precisando ser tratadas, acolhidas e enxergadas. Eu gostaria muito que nesse março, né, eu cheguei aqui falando que esse março, na minha área, nós temos várias palestras e tudo mais, mas eu gostaria que esse mês os nossos governantes, principalmente o nosso governante, pudesse olhar para si e pensar, as mulheres precisam. Jesus nasceu através de Maria. Nós precisamos olhar para as nossas mulheres, mães, meninas. Hoje eu estou aqui e eu estou assim... em meio a uma revolta, porque no domingo eu recebi uma menina de 14 anos no meu portão pedindo ajuda por sofrer abuso. Então, e são eles relatos. Então, olhem para as mulheres dessa cidade com respeito e não com um bombom na mão. Nós precisamos de ações, de casa de acolhimento, porque eu não consigo entender por que não foi aceita essa casa. Eu não consigo entender, eu gostaria de um entendimento e uma explicação. Não tem verbas para isso, para um assunto tão importante.
Então, não precisamos de carreata, passeata, show em praças, nós precisamos de ações. E o governo estadual nos oferece essa oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade.